Eu saúdo os amados ouvintes do Mensagem de Esperança com a paz do Senhor. Nesse próximo domingo estaremos estudando a lição número 2, que tem por título O Nascimento de um Líder Profético em Israel. Estaremos estudando sobre Samuel, seu nascimento e a sua família. O nome de Samuel, no hebraico, ele tanto pode significar nome de Deus, quanto Deus ouve, sendo que a segunda hipótese é mais provável, porque Ana, ao dar-lhe o nome, ele disse que do Senhor o pedi, ou seja, o Senhor ouviu a minha oração. Samuel é um personagem bastante importante na teologia bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Jesus, em Apocalipse, é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso porque no reino milenial, Jesus vai ser rei sobre Israel. E Israel reina sobre as demais nações. Então Jesus vai ser rei dos reis da terra e Senhor dos senhores da terra. E Jesus tem o direito de reinar sobre Israel porque ele é o descendente legítimo da dinastia de Davi. E a dinastia de Davi, ela tem o direito de reinar sobre o povo de Israel porque foi escolhida por Deus mediante o ministério profético de Samuel. Samuel teve um nascimento miraculoso. Ana não podia ter filhos e Deus interviu na história para poder fazer com que Samuel nascesse. Se Deus deixasse o curso natural das coisas, Ana não teria Samuel, e Samuel não escolheria a dinastia de Davi mediante a orientação divina. O Espírito Santo, quando ele quer mostrar que um personagem tem uma missão importante a cumprir, ou que ele pertence ao Senhor de forma especial, ele faz com que esse personagem tenha um nascimento miraculoso. Nós vemos isso, por exemplo, em Isaac e a sua mãe estéril Sara. Ou, por exemplo, Raquel era estéril, mas teve José. E José teve foi bem importante na teologia do Antigo Testamento. Se nós olharmos para a história de Samuel e o voto que Ana fez, nós vamos atentar que Ana diz que não passará navalha sobre a sua cabeça. Isso significa dizer que Samuel nunca cortou os seus cabelos. Isso provavelmente faz menção ao voto nazireu que havia no Antigo Testamento. O voto nazireu, quando alguém queria se consagrar a Deus durante um período, ele não cortava os seus cabelos, se abstia de alguns alimentos derivados de uva e algumas regras rituais. Ao terminar o voto, ele raspava o cabelo e entregava esse voto a Deus. O fato de Samuel ter o cabelo comprido provavelmente significa dizer que ele foi consagrado a Deus de forma ininterrupta, diferente do nazireu que tinha um tempo determinado. De qualquer forma, o cabelo de Samuel era um lembrete, era um memorial, que lembrava da sua história, do que aconteceu com Ana, da forma miraculosa como ele nasceu. Imagine que toda vez que Samuel via seus cabelos longos, que precisava pentear, ou que se atrapalhava com alguma coisa com aqueles cabelos, ou que alguém vinha e perguntava a ele sobre o porquê dos seus cabelos longos, ele remetia à história de Ana, o quanto Deus teve misericórdia dela e a forma miraculosa em que ele nasceu. Aquilo era um lembrete para que ele nunca esquecesse tanto da sua origem miraculosa em Deus, quanto para que ele soubesse que ele tinha uma missão importante a cumprir. E nós também nascemos miraculosamente em Cristo. Nós também temos uma missão importante a cumprir. Em 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro fala sobre isso. Ele diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele fala do privilégio de ter nascido em Cristo, mas ele também fala da nossa missão, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos uma missão, e por vezes esquecemos que temos essa missão. Deus quer que nós sempre nos lembremos de onde saímos, como nascemos em Cristo e dessa missão importante que temos a cumprir aqui neste mundo. A família de Samuel era uma família como qualquer outra. Ela tinha problemas e tinha suas virtudes. Dentre os problemas, podemos falar de dois, pelo menos. A poligamia, que Eucana, ele tinha duas esposas. Era Ana e Penina. Isso provavelmente porque Ana era estéril e Penina deve ter entrado provavelmente na família para que a genealogia de Eucana permanecesse.
Mas Deus, desde o Antigo Testamento, ele já dizia que não olhava com bons olhos a poligamia. Porém, no Antigo Testamento, Deus tolerava a poligamia. Porque, por diversas condições da época, havia muito mais mulheres e poucos homens. Então, as mulheres dependiam de um homem para poder sobreviver, ou do pai, ou do marido, ou de um filho. E a falta de homens acontecia muitas vezes que mulheres largadas se entregavam à prostituição para poder sobreviver. Então, para evitar um mal maior, Deus tolerou no Antigo Testamento a poligamia. Mas em Mateus capítulo 19, quando o Senhor Jesus diz que se um homem se divorciar da sua mulher e casar com outra, não sendo por relações sexuais ilícitas, comete adultério, ali Jesus estava dizendo a tolerância foi até aqui, acabou. Mas esse problema gerou um outro problema, porque essa poligamia fez com que as mulheres de Eucana competissem pelo amor do seu marido, pelo menos por parte de Penina, que humilhava, que maltratava e que fazia várias coisas que entristeciam a Ana. Você tem dissensão, você tem tristeza, você tem choro, que entrou na família através dessa poligamia. E muitas vezes no nosso lar também a competição ela entra. Muitas vezes os pais competem um com o outro pelo amor dos filhos. Um quer disciplinar e o outro não quer disciplinar para que aquele filho ame mais a ele do que o outro cônjuge. Ou às vezes os irmãos competem por amor aos pais. E muitas vezes os pais incentivam isso. Ah, você faz isso, mas o seu irmão não faz. Comparam um com o outro e acabam criando competição entre os irmãos, e isso traz vários tipos de problemas, vários tipos de coisas venenosas à família. Nós, olhando para a história de Ana, nós vemos que ela é um exemplo de humildade e de mansidão. Vemos que ela era humilhada, que ela era criticada por Penina, e mesmo assim ela não revidava. Mesmo assim ela se entregou ao Senhor. E o Senhor deu vitória a ela, Deus ouviu a sua oração. E Deus lhe deu Samuel e deu mais 5 filhos. Deus deu vitória a ela porque ela, em vez de tentar resolver com seus próprios braços, ela dobrou o joelho e orou ao Senhor. Essa família, ela também tinha virtudes. Nós vemos que a Bíblia faz questão de dizer que todos os anos, provavelmente durante a festa do Pentecostes, eles subiam até Siló para adorar a Deus. E era uma viagem de 18 quilômetros, uma viagem desgastante, uma viagem cara e que muitas vezes era perigosa. Mas mesmo assim, aquela família fazia questão de subir até lá para adorar ao Senhor. E quantas vezes pequenos empecilhos nos têm impedido de subir à casa do Senhor, para adorá-lo, para ministrar o nosso louvor, o nosso sacrifício de louvor ao Senhor. Devemos nos espelhar no exemplo de Ana e nas virtudes dessa família. Diante de tudo isso que foi exposto, desse breve comentário, eu quero convidar você para estar conosco nesse próximo domingo para estudarmos sobre Samuel e a sua família. Sermos edificados com essa história maravilhosa. E aproveite, se matricule e permaneça na escola dominical. Tenho certeza que você vai ganhar muito com isso.